Olá pessoal, eu sou o Sérgio Gama, trabalho na IBM, eu sou um Developer Advocate. Hoje meu objetivo aqui é falar de API, e aí inevitavelmente a gente vai falar de Cloud Computing, e como eu sou da IBM, eu vou falar da IBM Bluemix, tá bom? Porque a gente está falando de API Economy, de microserviço e aí com o advento de Cloud Computing. No caso do Bluemix, né, que foi lançado em 2014, a gente tem essa a disponibilidade de uma série de serviços, né? O que é API, né? São serviços. Então, na verdade, eu tenho uma aplicação, eu tenho uma solução aonde eu crio uma interface para que outras pessoas, usuários, sistemas possam se comunicar e usar como serviço algo que eu sei fazer, né? Está nessa caixa preta. Eu estou aqui com um slide onde eu tenho aqui um desenho, né, explicando o que o Bluemix tem. Então, assim, em termos de consumo de serviço, de tecnologia de todo tipo, a gente vai ter. Então, desde eu quero uma máquina, eu quero storage, eu quero fazer backup, eu preciso de serviço de segurança, eu preciso de subcontainer, né, eu preciso de um serverless, nós temos, eu preciso de um banco de dados, né, como o Elasticsearch, como o MongoDB, como o Cloudant, né, DB2, Informix, assim por diante, ou tanto banco de dados no SQL ou SQL, né, no SQL e SQL, banco de dados não estruturados. E aí vai para outras coisas, do tipo Watson, né, computação cognitiva, IoT, serviços gerais, aquilo que pode nos suportar com algumas coisas do tipo envio de e-mail, envio de SMS, assim por diante, ou seja, eu quero uma máquina para rodar alguma coisa, eu tenho uma parte de infra, faça o que você quiser, você vai administrar essa máquina. Não, eu quero já uma plataforma pronta para rodar uma aplicação. É o que a gente vai ter aqui no Bluemix, tá bom? Como o nosso objetivo é falar de API, e aí, lógico, esse mundo todo aqui a gente vai falar muito de API, a minha proposta hoje é usar o Watson, usar IoT, então por isso que eu estou aqui com o SensorTag, o famoso SensorTag, para quem não conhece, é da Texas Instrumentos, né? O nome dele é SensorTag. E aí eu quero pegar dados de temperatura, por exemplo, aqui, mas eu quero falar, eu quero usar o Conversation para fazer um bot, eu quero usar Speech to Text e Text to Speech para que eu possa perguntar a respeito da temperatura da sala, por exemplo, tá? Então deixa eu ir aqui para a plataforma, que é essa daqui, tá bom? Aqui eu estou entrando no catálogo, né? Então, para quem não sabe também, o bluemix.net, né? Onde você pode fazer o registro e utilizar o Bluemix por até 30 dias, né? Como um trial, né? Isso é possível, ou comprar, né? O serviço, o que a gente fala do trial, você vai poder consumir, vai fazer o que eu vou fazer aqui agora, sem problema nenhum. Depois você pode consumir isso pagando, ou pagando via que a gente chama de Pay as you go, você passa o cartão e vai pagar pelo consumo. Ou você faz um subscription, então você já sabe que você quer um crédito de 10 mil reais mensais porque eu vou usar uma série de serviços e tal, então você pode fazer um subscription, tá bom? São modelos de negócio, quem quiser experimentar, fazer o que eu vou fazer hoje, é só entrar no bluemix.net, tá bom? Olha só, gente, eu tenho cerca de 160 serviços aqui, tá bom? De todo tipo, como eu falei, serviço de infraestrutura, tem 3 blocos, né? Infraestrutura, então eu quero máquina, quero storage, quero backup, eu vou administrar, né? Eu preciso desse equipamento, eu preciso desse tipo de serviço, por exemplo, link dedicado. Eu tenho um segundo bloco aqui, que é o apps, ou seja, eu quero subir minha aplicação, eu sou desenvolvedor, sou uma startup, uma empresa média, pequena, grande, não importa, eu quero um ambiente pronto para subir minha aplicação. Então, a gente vai em apps, aí eu posso subir via Cloud Foundry, que está aqui, né? Eu tenho uma série de runtimes, ou seja, máquina que já roda Java, que roda Node.js, que roda Go, que roda Python, assim por diante. Eu posso subir container, é uma outra forma também de subir sua aplicação, né? Posso subir aqui um Docker, um Kubernetes. Eu tenho também a questão de serverless, né? Então eu tenho na verdade uma máquina que fica hibernando, né? Na verdade eu coloco ações e vai ser executado conforme o evento, baseado em regras, né? E mobile, que aí é uma aplicação mobile, mas na verdade eu tenho muito mais a parte de back-end, né? Push, notification, security, assim por diante. E aí, gente, serviços no geral, que é o terceiro bloco. Então, serviço eu tenho banco de dados, todo tipo de banco de dados. Está aqui a lista de bancos de dados, Hadoop, Apache, Spark, Elasticsearch, MongoDB, assim por diante. Watson, vou falar, a gente vai mostrar o Watson. O Watson tem uma série de serviços aqui, né? Até então, se não fosse aí o advento de Cloud Computing, eu teria que comprar software, comprar licença de Watson, né? Hoje não, né? A gente está democratizando a utilização de sistemas cognitivos, tá bom? Aqui é que eu estou falando de computação cognitiva, inteligência artificial, tá? Internet das coisas, tem uma série de serviços para Internet das coisas. A gente vai usar a parte de Internet das coisas aqui na IoT Foundation,
né? E aí uma série de serviços especialistas dentro da área de IoT. API, aqui para quem tem vários serviços, né? A gente está falando de API, gente, API é Application Program Interface, né? Como eu expliquei, então tem uma aplicação e aí eu tenho uma interface, por isso que o nome é esse. Então eu posso ter APIs, eu quero catalogar e usar o Bluemix como se fosse o meu marketplace. É possível usando o API Connect. Aí, gente, rapidamente, para a gente não perder muito tempo, a parte de Network, Storage, Security, DevOps, olhando um pouquinho mais do Collaboration Lifecycle Management e assim por diante. Tudo bem? Olha só, o que eu fiz, eu vim aqui no Boilerplate, que é pacotes, né? Então eu tenho um runtime mais um serviço, eu tenho pacotes prontos para desenvolver algo, né? Com algum objetivo aqui. O que eu usei aqui é um cara chamado Node-RED Starter. A IBM desenvolveu o Node-RED, então vocês podem até inclusive pesquisar o node-red.org, ele já está inclusive no JS Foundation, né, de JS Foundation, então a comunidade aí está desenvolvendo, aliás, agradecendo a comunidade participando aí do Node-RED, né, no JS Foundation, estão desenvolvendo uma série de coisas. Eu tenho um monte de nós, gente. O que é esses nós? Nós são, na verdade, caixa preta que eu tenho. O que é API, né? Eu mando, entra um dado, ele processa alguma coisa, eu não sei como, porque isso é uma caixa preta, e do outro lado vai me sair o resultado. Então eu tenho aqui cerca de quase 1000, tá? Depois se tiver interesse, node-red.org. Eu estou usando, eu já montei um ambiente aqui, e aí eu vou fazer rapidamente aqui uma brincadeira, né? Eu gosto de chamar de brincadeira, o pessoal pode estranhar. Para mim é uma brincadeira porque paz. E como está na nuvem, eu consumo tudo que eu quero sem ter que montar ambiente e desenvolvo rápido, tá bom? Olha só, eu tenho aqui um sensor tag, legal? Já falei, né? É o sensor tag da Texas Instrumentos, para quem tiver interesse, fazendo propaganda gratuita aqui, ti.com. Eu vou ligar esse sensor tag, ele é Bluetooth, ele tem cerca de 12 sensores aqui, sensor de temperatura, umidade, parômetro, giroscópio e assim por diante. Eu vou ligar aqui o Bluetooth, liguei, aí eu vou, ele como é Bluetooth, ele vai falar com o meu celular via Bluetooth, né? E eu vou compartilhar até a tela para vocês verem como é que eu vou usar esse cara. Então, eu já liguei aqui o Bluetooth. Deixa eu só compartilhar. Está compartilhado. Está aqui, né? E eu vou abrir aqui o aplicativo que eu baixei da ti.com, né? Você comprou o sensor, você pode baixar, isso aqui é gratuito, independente se você comprou ou não. Aqui ele já está mostrando para mim, gente, os dados que ele está enviando, tá? Daqui, via Bluetooth, para o celular, tá bom? O celular ainda não está mandando para a internet, eu vou usar a internet do celular, já configurei para mandar os dados para a internet, eu vou clicar aqui e ele vai começar a pulsar e jogar. Está aparecendo lá na tela, estão vendo? Ou seja, já tem os dados de, aqui, por exemplo, os dados de luz, né? Eu tenho aqui altitude, pressão, umidade, temperatura do objeto, que é a temperatura desse objeto, do ambiente, a gente vai usar do ambiente agora, tá bom? Então ele está pulsando e mandando a cada segundo, eu posso configurar isso também para cada 5 segundos, assim por diante. Perfeito, vou pegar um nó aqui, como é que funciona o Node-RED? Pego aqui, peguei o IoT Foundation, como isso aqui já está enviando lá para o IoT Foundation, eu falo, cara, eu vou usar o Quick Start mesmo, ok? E eu quero... Deixa eu ver se eu peguei o cara, não, peguei o cara errado, né? Essa aqui é saída, tá? Output. Então tem que pegar input, estou recebendo os dados. Peguei aqui o IoT Foundation, vou falar assim, ó, tá chegando informação de um cara chamado Gamma ST, que é esse sensor aqui. Legal, perfeito, legal. Então vamos pegar e ver se está funcionando. Eu já configurei o meu nó. Então joga a saída desse nó para o debug, né? O famoso debug aqui. Aliás, ele está enviando, eu queria saber por quê. Porque eu não fiz deploy. Então, vou fazer deploy aqui. Perfeito. Eu estou recebendo os dados. Ok? Então, está aqui, ó. Tá? Então, eu tenho temperatura, está cerca de 23,25 aqui na sala. Eu tenho luz, uma série de coisas. Legal. Perfeito. Aí, gente, vamos lá para a nossa conversa. Eu tenho uma aplicação aqui que estou capturando dados de sensores. Poderia ser uma automação industrial, home automation. Estou pegando dados de temperatura. Está me mandando via um broker, via um gateway, que pode ser um Raspberry, coisa parecida. Estou capturando aqui. E eu vou começar a brincar com esse cara. Então, vou pegar esse dado aqui e vou gravar numa variável de ambiente. Então, vou pegar aqui, jogo para cá. Peguei um function, tá? Para quem gosta de JavaScript, esse cara é JavaScript, tá bom? E aí vou criar aqui, ó, eu vou criar um context, uma variável de contexto, global.temp, ok? Deixa eu copiar ele aqui, e aí eu vou dizer o seguinte, é igual a esse cara, e vou criar, se esse cara não existe, eu vou criar ele agora, ponto e vírgula, e vou dizer que esse cara tem que capturar o dado que vem do MSG, payload.d, ambiente
temp, eu quero a temperatura do ambiente que está chegando no sensor, tá bom? Ponto e vírgula, ambiente temp, MSG, não preciso nem ter o return aqui, isso aqui pode ser null, eu só quero guardar a variável, tá? Ok, perfeito, está guardando a variável, agora eu vou fazer a API. Então eu tenho uma aplicação que poderia ter vários nós, chamando o banco de dados, fazendo input ou gravando, lendo dados, não me importa, eu vou criar uma API porque tem um desenvolvedor que diz o seguinte, cara, eu quero mandar uma chamada de API, você me dá a temperatura? Pode ser, como eu falei, da fábrica, sua casa, né? Então como é que eu crio API? Simples assim, carrego esse cara aqui na área de input e pode ser um get, um post, né? E assim por diante, eu vou dar o nome dele de temp. Perfeito? Então ele é o temp. O que o temp faz? Muito simples nesse caso, uma API super simples. Eu vou pegar aqui, chamou a API, não tem parâmetro, não tem nada. Eu vou pegar um function, então se chegou uma chamada de API, eu vou responder para ele o seguinte, message payload, espaço, a temperatura é de, ok? E vou somar com aquela variável, perfeito? A variável que eu guardei o dado aqui. E vou colocar ele no final aqui, tipo graus, tá? Concatenei, isso aqui é um string, estou concatenando aqui 3 informações, dado estático com uma variável que está sendo alimentada o tempo inteiro, e dou um return MSG, que é esse MSG aqui. E aí como é que eu devolvo essa API, né? O cara me passou aqui, me pediu, eu montei o dado, né? Estou fazendo o meu processo, poderia ser um JavaScript imenso, acessando o banco de dados, fazendo o que você queira. E aí eu venho para cá e respondo para ele no HTTP Response que está aqui no output, ok? Faço um deploy. Então, um deploy de microserviço. Gente, o Node-RED é muito legal, ele foi desenvolvido para IoT, tá? Mas ele é muito legal para desenvolver microserviços, é bem interessante. Então já está pronto. Como é que eu testo? Eu falo assim, vamos testar antes de mandar para o meu desenvolvedor, né? Então tá aqui, ó. Né? Esse é o link da minha API, esse é o endpoint, né? Esse aqui é o endpoint, venho para cá, vamos testar aqui no browser, tá? E aí eu chamei ele de temp, não tem parâmetro. Então dou um enter, se Deus quiser funciona, tá aqui. A temperatura é de 23.09. Legal? Graus. Perfeito. Legal até aqui, gente? Agora eu vou colocar o Watson, conversation, depois text to speech. E aqui ele continua mandando dados para cá, tá bom? Legal? Porque são os dados do debug que eu estou jogando para cá, ele está jogando aqui na tela. Legal? E continua alimentando a minha variável global. Perfeito. Vamos voltar aqui no Bluemix e aí eu vou até o Watson. Então eu quero pedir informação, eu não quero chamar de API. Tá? Então essa API está pronta. Eu poderia passar para o meu desenvolvedor o endpoint, dizer para eles se tem parâmetros, se não tem e tal, e ele vai chamar. Então o cara pode estar lá no iOS, no Xcode, né? No Swift, o cara pode estar no Android Studio, o cara pode estar no desenvolvimento Java, não importa. Esse aqui é um REST API, tá bom? Vou aqui em Watson, então o Watson é uma série de serviços aqui, né? Serviço de conversation para fazer o famoso bot, né? Chatbot. Speech to text, text to speech, ou seja, consigo agora juntar a parte de voz para ele transcrever, passar para o conversation, aí o retorno voltar em voz também. E aí para a parte de banco, eu tenho um banco que eu quero fazer uma pesquisa baseada em bot também, aí eu tenho o Retrieve Rank, eu tenho o Discovery, né? Posso usar um tradutor, posso usar um Natural Language Understanding, posso passar um texto para ele e conseguir ver relações, entidades, conceitos, uma série de coisas. A gente vai usar o Conversation, vou dar um clique aqui. Perfeito. E aí, vou colocar aqui o nome do meu serviço, demo API. Ok? Aqui, gente, eu dei um clique no Conversation, num serviço, o Bluemix funciona dessa forma, eu abro o serviço, vejo a descrição do serviço, vejo também modelo de negócio, aqui nesse caso 10 mil APIs são grátis, né? Posso chamar 10 mil vezes, bom dia, ele responde bom dia no Conversation, né? Como é que está a situação de temperatura na sala? Ele responde 2 chamadas, posso usar 10 mil por mês, tá? Ou depois eu vejo o modelo de negócio aqui, custa 0,2 de cents aqui por chamada de API. Dou um create aqui também, documentação, né, mais detalhada, toda a parte de API, tudo que você pode fazer em termos de chamadas de API e tal. Vamos dar um create, vou criar um serviço para mim, e aí ele vai me dar um endpoint, usuário e senha. Significa que eu posso pegar esse endpoint, usuário e senha, baixar um SDK lá no JS, no Java, em qualquer ambiente que você esteja e chamar esse serviço. Está criando aqui. Uma diferença interessante aqui do nosso bot, do nosso Conversation, é que eu tenho uma tool, né? Então eu vou abrir essa tool, não preciso programar para desenvolver um bot, tá bom? Nós vamos fazer um bot rapidinho.
Aqui ele já me deu aqui uma demo de um bot pronto, né, do Car Dashboard, que é um bot simulando aí uma interação que eu faça com o carro. Eu vou criar aqui um workspace, gente. O workspace dentro do bot, o primeiro passo é um domínio de conhecimento. Eu quero trabalhar com IoT, tá? Poderia ser um automation, industrial automation do site e tal, ou aí você especifica para trabalhar em workspace. Vou colocar aqui o idioma, eu quero falar em português, ele fala em português, aliás, muitos outros aí não falam português ainda, a gente fala. Vou criar aqui meu domínio de conhecimento, ele já cria um workspace, e aí agora eu posso criar intenção. Então, basicamente, quando eu estou criando um bot, na maioria deles, todos aí no mercado, eu vou ter intenção, entidade e o diálogo, né, onde eu, trabalhando com a intenção e com o diálogo, com a entidade, eu consigo estabelecer um diálogo onde eu tenho resposta, tá bom? Aliás, nem sempre eu tenho resposta dentro do diálogo, né? Porque se o cara perguntar o saldo da conta, eu tenho que acessar o sistema da conta. Mas isso é matéria de um outro vídeo. Vou dar um create intense. Eu vou fazer um super simples, tá? Vou colocar aqui, temperatura. Então, Watson, vou te ensinar, vou classificar agora a temperatura e vou te dar algumas formas que a pessoa quer saber a temperatura, tá bom? Qual temperatura da sala? Quantos graus está no ambiente, tá? Vou dar algumas formas, né, algumas variações de como a pessoa interage com o bot para saber sobre a temperatura. Preciso pelo menos 5 aqui, tá? Como o ambiente agora, como está? Vamos colocar acento, fazer direito. Como está o ambiente agora? Qual me diga como está a temperatura. Como está a sala agora, em termos de temperatura. Pronto, essa é uma forma. Tá? 5 perguntas. Eu digo para o Watson, tem esse grupo de perguntas aqui possíveis, algumas variações, porque o Watson está trabalhando com NLP, ele tem um Natural Language Processing, ele entende linguagem natural. Eu não preciso ensinar todas as variações, mas eu preciso ensinar alguma coisa, né? Estou dizendo para ele, mais ou menos assim que as pessoas interagir e classifica isso como temperatura. Se você identificar que está dentro desse contexto aqui, isso chama-se temperatura e eu já tenho que pensar numa resposta. A minha resposta não é estática, porque eu vou ver a temperatura do IoT. Legal? Então eu vou vir aqui, Done. Posso trabalhar entidades, gente? A entidade, para trabalhar a questão de ambiguidade, então se a sentença ali não está muito clara, posso trabalhar com entidades? Sim. Não vou trabalhar com entidades nesse caso, vou direto para o diálogo, dou um create aqui. Aqui o Watson já me dá 2 caixinhas, né? Eu estou criando o fluxo do diálogo aqui, baseado naquilo que eu ensinei de intenções, entidades e tudo mais. Aqui ele me dá o bem-vindo, então quando eu falar com o bot, ele já vai falar assim, olá, como posso te ajudar? Por exemplo, né, posso modificar isso para olá, eu sou o Zeca e posso te ajudar com te dizendo a respeito do ambiente lá na fábrica, lá na casa. Você quer saber sobre temperatura? O que você quer saber? Então eu me apresento, é o bem-vindo. O outro aqui não deu nenhuma condição, foi satisfatória, vai cair aonde eu não entendi sua pergunta. Você pode reformular? Então aí você pode mudar isso aqui, tá bom? Eu vou clicar aqui em uma caixinha, vou dar um add node, poderia ser um add node aqui, tá? E aqui, ó, eu vou dar um nome, né? Aqui não precisa, só uma caixinha só. Temperatura, tá? É o nome dessa caixinha só para eu bater o olho e saber do que se trata, do que ela está tratando. Vou colocar um hashtag, como eu tenho uma intenção só, aqui listaria todas as intenções, eu clico em cima da intenção. Então, se o Watson descobrir, baseado nos seus engines, que a pessoa disse algo e a intenção dela por trás disso que ele disse é temperatura. Então, eu vou responder, gente, aqui eu não vou responder a temperatura. Eu tenho que ver, eu não posso ter uma resposta estática. Só vou deixar alguma coisa aqui, poderia ser um código, né? AB, sei lá. E fecho. Tá pronto o meu conversation. Perfeito, eu vou vir aqui agora. E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que o cara pode chamar. Eu já fiz tá um pronto aqui, ó. O que eu fiz? Eu tô gravando na variável, aqui, ó, como eu mostrei para vocês, uma variável global, temp, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui agora por trás aqui, ó, eu tenho 2 blocos aqui, né? Tá bom? 2 fluxos, né? Um primeiro aqui que a gente acabou de fazer, que eu posso chamar isso aqui, né? Eu posso, inclusive, gente, fazer o seguinte, aqui
temperatura, eu posso fazer um gráfico, né? Vamos fazer uma aplicação aqui, ó, chart. Vou pegar aqui, ó, um gauge. Vou colocar aqui, perfeito? E aí eu vou pegar informação daqui, só para a gente fazer um gráfico, vamos fazer um sistema aqui, uma solução, né? Vou pegar um change aqui, ok? Jogar para cá e joga para cá. E aqui eu quero o dado que a gente vai trabalhar agora, tá? Então é o payload.d.ambiente temp, tá? Para jogar no payload. O que trafega de um nó para outro? É o payload. Então eu sempre estou trabalhando de maneira que dentro do nó eu estou jogando payload e se ele não fez isso, eu faço isso através de uma function, tá? Então msg payload.d.ambiente.temp. Joga para cá e joga para cá. Aí eu vou vir aqui e falar, cara, vamos criar um grupo aqui? Então eu vou dar um create e eu vou criar aqui vou colocar aqui, ó, mundo API. E aqui eu vou criar temperatura ou ambiente, ok? Então criei um grupo e vou criar uma área chamada ambiente. Vou dar um add, perfeito. E aqui eu vou chamar que esse dado é temperatura, tá? E ele pode chegar de 0 a 100. Opa, 0 a 100, tá bom? E a unidade, centígrado. Perfeito? Done. E ele continua mandando. Provavelmente não vai se alterar. Eu posso agora abrir um dashboard. Então agora já tem uma tela, né? Já tem o meu dashboard aqui baseado no IoT, né? Vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Deixa eu dar um deploy. Perfeito. Deixa eu ver se está funcionando esse meu dashboard. Eu criei aqui um dashboard com o mundo API, olhando, poderia colocar vários sensores aqui espalhados. Está aqui, ó, temperatura, 23 graus, né? Vai de 0 a 100, está dizendo que está verde, porque de 0 a 100 ele está fazendo aqui o cálculo de, como se fosse baseado em KPIs, mas aí ele vai fazer o verde, amarelo e vermelho, né? Então, vamos colocar outro aqui, ó. Vou pegar um cara aqui, vou pegar mais um change, tá? Vamos pegar aqui, ó, luz. Só para vocês verem a brincadeira, né? msg.payload.d.light. Eu já sei que é light, ok? E aí vou pegar uma outra caixinha, que é o gauge. Ok, aqui, este. E vou jogar aqui também, e aqui eu vou dizer que isso aqui é luz. E a medida de luz é lux. E aqui posso ir até 1000, perfeito? Então vou jogar no mesmo lugar, só que esse aqui já é um outro cara. Deploy. Olha só que difícil, gente. Tá? Aqui estou criando um ambiente. E eu posso abrir. Esse cara já está aberto, né? Tá aqui. Tudo bem? Posso mudar um pouco a cara dele também. Posso vir aqui, pegar um tema. E aí eu coloco aqui fonte. Não, vou mudar o layout. Vou mudar o layout para site tema. Eu quero mudar ele para dark, ok? Deploy. Perfeito. E aí ele já está o dark. Ficou legal também? E a luz está aqui para baixo o sensor, vocês estão vendo aqui, né? Então se eu abrir, subir ele aqui, perfeito? Tem que funcionar. Não funcionou? Deixa eu ver se ele continua mandando dados. Não funcionou. Perfeito. Tá? Talvez acho que bloqueou isso aqui. Legal, ó. Se eu fechar isso aqui, perfeito? Estou mandando. Poderia também falar lá no meu bot sobre a luz, legal? Então aqui, gente, eu já estou gravando numa global, uma variável global, o meu dado de temperatura, tá? O que eu fiz aqui, uma coisa é o seguinte, eu fiz uma outra API, tá? Tá aqui, ó, um post, tá? Aonde a pessoa vai mandar uma pergunta. Eu vou mandar para esse mesmo conversation, aliás, eu preciso pegar as credenciais do conversation aqui. Então vamos vir aqui, aqui é onde eu pego as credenciais, porque agora eu quero pegar o endpoint, usuário e senha, eu quero usar onde eu quero, onde queira, né? Então pode ser uma aplicação lá no Node.js, Java, assim por diante, como eu falei, né? Aqui está tudo que precisa, ó, endpoint, né? Ok? Esse é o endpoint, esse é o Workspace ID, ó. O Workspace ID desse cara é isso aqui. Vamos pegar isso aqui, copy, vou vir para cá. E aí o Workspace, se não mudou, deixa eu ver aqui, mudou. Eu vou pegar usuário e senha. Legal. O usuário está aqui. E vamos ver se funciona, hein? Aqui. Perfeito. E aqui, senha.
tá? Isso aqui poderia passar para o desenvolvedor, cara, tá aqui o endpoint, usuário e senha, você manda a mensagem, eu te devolvo um JSON com a resposta. A resposta do conversation JSON, tá? A senha e, legal, faço um deploy. Já está pronto, o que eu faço? Eu criei aqui um API, post, aqui peguei alguns parâmetros que ela está chegando ali, inclusive de contexto, mando para o conversation, que esse conversation que eu acabei de criar, ok? Mandei para o conversation, aqui eu verifico se a intenção é temperatura, tá vendo? O conversation devolve um JSON, então eu já sei que é esse JSON e estou falando assim, cara, é temperatura? Aliás, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer a pergunta. Quer testar aqui no conversation? Como está a temperatura da sala? Então, tá aqui a intenção. Ele já respondeu. Então ele entendeu? Legal? Então já sei que tá aqui, ó. Se voltar a temperatura, cara, coloca a temperatura é de, pego a variável global, né? Graus. Perfeito? Ou caso contrário, a resposta que ele der. Então se o cara perguntar, sei lá, e aí, tá tudo bem? E aí, beleza? Ou seja, eu não tratei isso, né? Legal? Então já fiz o deploy. Aí eu tenho uma aplicação aqui. Deixa eu ver se a gente consegue. Que eu vou mostrar para vocês. Já está configurado. Eu tenho uma aplicação iOS que eu estou usando isso aqui como broker. Eu estou usando isso na verdade como orquestrador, não é broker. Esse orquestrador na verdade é um serviço que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ok? Então, gente, eu posso dizer para o desenvolvedor, eu desenvolvi um negócio aqui, cara, eu posso acessar, gente, dentro dessa caixa preta, que é uma API, eu posso estar acessando um banco, né? Estou acessando dado de IoT, né? Poderia estar acessando um banco de dados, acessando qualquer outra coisa, e poderia dizer para esse meu desenvolvedor, cara, chama esse endereço. Eu tenho uma aplicação iOS, foi desenvolvido pelo Lab da IBM, tá? Que basta eu entrar nele aqui, né? E configurar o meu endpoint que está aqui embaixo, ó. Perceberam o endpoint aqui? Olha lá, ó, né? mundoapi.mybluemix.net teste conv. Tá aqui o serviço, ó. Aqui ó, o endpoint, ó. Aqui ó, mundoapi.mybluemix.net. Chamou, esse cara já vai entender que tem que mandar um parâmetro, são os parâmetros que estão sendo pegos aqui e vai devolver, tá bom? Então eu vou voltar aqui e vamos ver se funciona. Eu vou falar com ele, acabei de fazer o conversation já está configurado ali, eu vou perguntar. Aliás, antes disso, aqui ó, os dados têm que vir dali. Eu vou colocar de all nodes, tá? São os dados do sensor, gente, tá aqui, ó. Vocês querem ver quanto que tá? Opa, tá muito rápido, Tá, ele tá mandando segundo, né? Então não importa, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, tá aqui, ó. Temperatura tá por volta de 23 graus. Então eu vou perguntar para ele aqui agora, né? Vamos perguntar aqui para a aplicação que está no meu celular aqui, ó. E vamos perguntar e ver se funciona, tá? Então todos juntando o Watson, Conversation, e aqui já está configurado o Speech to Text, né? Chamando um serviço. Então quem desenvolveu essa aplicação só sabe do endpoint, ali está a caixa preta, e ele vai responder. Qual é a temperatura da sala? A temperatura é de 23,03 graus. Perfeito, funcionando. Então olha só, vamos fazer mais um teste aqui, tá bom? Olha só, vou falar de forma diferente aqui. Cara, me diz aí, como é que tá a temperatura da sala? A temperatura é de 23,06 graus. Perfeito. É isso aí, gente. Então, rapidamente, criamos algumas APIs usando APIs, ou seja, posso, obviamente, desenvolver uma API chamando outras APIs. A gente usou aqui a IoT, usamos o Watson, Conversation, usamos a Isabela. A Isabela é o nosso text to speech, né? No caso do português, né? Legal? Então, espero a gente ter conseguido aí ter falado um pouco de API, utilização de API dentro da plataforma, facilidade, a gente viu o tempo que a gente levou aqui para fazer algumas coisas, né? E bem interessantes, aliás. Tá bom? Obrigado, gente. Um abraço.